Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui mais uma vez na Hora do Fiagro. E esse programa, ele está começando com tudo, né? A gente teve no primeiro programa a CVM e agora nesse programa vamos falar aqui com duas feras no assunto. O deputado Arnaldo Jardim, que foi a pessoa que encabeçou, tomou a frente desse assunto e defendeu a nossa possibilidade de ter os fiagros, e o Zé Alves Ribeiro, que eu brinco que é o meu primo, né, do VBSO Advogados, e que vamos aqui falar, tá? O Zé, ele foi uma das pessoas que participou da criação da cartilha do Fiagro, do IDBA, que também fez um convênio com a CVM. Então, assim, estamos aqui em altíssimo nível e eu serei apenas um aprendiz hoje, fazendo aqui as perguntas e buscando entender. Eu vou chamar agora a nossa vinheta do Fiagro e aí a gente começa na sequência, em altíssimo estilo, com o deputado Arnaldo Jardim e o José Alves Ribeiro, sócio do VBSO. Vai, vinheta! Que honra imensa ter aqui o meu primo José Alves, que a gente brinca que a gente é primo, né? E aqui, olha, veja bem, eu descobri hoje no almoço aqui com a minha mãe que o deputado Arnaldo Jardim, ele era vizinho da madrinha, vizinho de frente da madrinha da minha mãe, lá em Ituverava. Como é que é isso, deputado Arnaldo Jardim? Que honra! Eu fiquei muito feliz, Felipe. Já gostava de você, agora tem essa razão de raiz. E nós que somos do interior, do agro, tudo que é raiz é bom. Quando tem boa raiz, a planta nasce forte e o fruto mais doce ainda, viu? Então eu Muito estou bom. muito feliz com essa relação. Ituverava, o nome de Salto Belo, é um nome indígena. Lá nós temos uma cachoeira, viu, Zé Alves? Você precisa conhecer lá a Cachoeira de Ituverava, que é muito Vamos bonita. lá. Eu sou nascido ali perto, Felipe. Sou nascido em Altinópolis. Fica entre Ribeirão Preto e Franca. Meu pai e minha mãe professora pública, meu pai mexendo com laticínios, mudaram-se para Ituverava, onde aí eu vivi até a minha adolescência, antes de vir para essa cidade louca de São Paulo, estudar na Poli aqui, me formei engenheiro e me meti nessas aventuras do agro e da política por aqui. Mas eu fiquei muito feliz. Ó, nós vamos combinar, eu e você, de irmos para Ituverava, e se o Zé Alves se comportar bem, tá certo? Ele pode ir junto, né, Felipe? Perfeito, eu vou lá visitar meus parentes lá. Eu, até os meus 16 anos, 15, todas as minhas férias eram lá na casa da minha avó, doutora Efigênia, e da minha tia, né, a tia Totóia, lá com as minhas primas, a Ana e a Júlia. E então é uma cidade que eu voltava de lá para Campinas, que foi onde eu cresci, né, com o pé roxo, né, da terra roxa de lá, né, vermelho até. Então, Zé, também obrigado assim, pela sua presença. Começamos em alto estilo aqui, você viu já, né? É isso aí. Obrigado a você, Felipe. Um prazer estar aqui com você. A gente tem uma parceria de muitos anos, né? Não preciso falar da minha admiração pelo seu trabalho e uma honra também estar com o deputado Arnaldo Jardim, que é um ícone aí das pautas do agro, nosso grande representante e capitão das nossas iniciativas legislativas nesse setor. Um prazer estar com vocês aí, uma honra contribuir aqui. Muito bom. Então, assim, a gente veio aqui hoje para falar da lei, né? A lei, e aí as coincidências não param. Veja, a lei, ela foi, vamos dizer, a data que acompanha a lei 14.130 é a data 29 de março, que é o meu aniversário. Então, assim, as coincidências não param, certo? Então, deputado, conta um pouquinho de como que chegou essa lei para você, para o senhor, para Vossa Excelência, trazer para a gente como é que foi essa batalha, as idas e vindas, e o Zé também vai saber comentar perfeitamente também.
Mas eu não posso deixar aqui, tá? Antes de a gente iniciar, agradecer o Renato Buranello, que é meu vizinho de cidade, né? Eu moro em Valinhos, ele mora em Vinhedo. Então, assim, agradecer a ele também por poder ter feito a ponte, certo? Então, conta pra gente um pouquinho da historicidade, deputado, por Felipe, gentileza. primeiro me chame de você. Eu sou mais velho que você, mais velho que o Zé Alves, mas me deixe ser contagiado por essa juventude de vocês, essa Perfeito. vontade de fazer diferente, essa certeza que vocês têm e que eu me permito compartilhar, de que o nosso país é espetacular, maravilhoso. Antes de falar da lei, eu quero contar, nós estamos gravando aqui, isso vai ficar, vai ser visto durante muito tempo, mas aqui, nos últimos 10 dias, eu estive com o Renato, que você mencionou aí, nós tivemos na AgriShow. Todos nós sabemos que é a grande feira de tecnologia, de inovação do nosso setor agro. E não bastasse lá vermos drones, vermos o agro digital surgindo, novas variedades, nós temos lá novas formas de financiar o agro. E o principal evento que aconteceu para isso na AgriShow foi exatamente um evento sobre o FIAGRO, fundos de investimento na cadeia agroindustrial. Esse conceito, que é um conceito que está na lei, foi um conceito que nós desenvolvemos quando começamos a ver que o agro, que estava fazendo uma revolução de inovação tecnológica, o agro que estava abrindo novas fronteiras, o agro precisava diversificar também as suas fontes de financiamento. Na esteira disso, antes, origem disso, aliás, surge CPR, surge LCA, todos novos instrumentos que o mercado foi consolidando. O jornal Valor Econômico fala que as LCAs já são responsáveis por 25% do giro financeiro que acontece hoje no agro. E nós estamos falando de um giro que a cada ano, só para plantar, para custeio da safra, novos investimentos, o agro consome 720 bilhões de reais aproximadamente. É um belo dinheiro, é um dinheiro que faz a diferença na economia do país. Então, do jeito que a sociedade sabe, ou esperamos todos que tenha compreensão, de vez em quando tem gente que quer voltar para trás. Fala em voltar para trás o marco do saneamento, por isso nós votamos uma medida para ser contrário a isso. Fala em voltar para trás na privatização da Eletrobras. Nós queremos andar para diante, sabemos que nós precisamos de ter instrumentos novos de financiamento. Aí, na consolidação disso, fizemos muito debate, não foi uma criação minha, parlamentares ajudaram, instituições ligadas ao setor do agro ajudaram, cooperativas participaram, o setor financeiro participou também e surgiu uma proposta. Muito semelhante aos fundos imobiliários, surgiu a ideia de nós criarmos os FIAGROS. E eu tive o privilégio de ser o autor dessa lei. Quando você fala de uma lei, Felipe, o Zé Alves bem sabe, muitas vezes a lei demora um tempo para ser aprovada, para ser refletida, tudo mais tal. Esta ideia do FIAGRO estava tão bem construída, estava com tanta força de consenso, que ela nunca foi tratada como uma questão de governo a favor ou contra. Porque entra nisso, entra na disputa política, partidária. Nem foi tratada de um ponto de vista de que era o interesse de um governo, tá certo? Ela foi tratada como uma questão de Estado. Eu apresentei o projeto, quando deu 2 meses, prazo recorde, a Câmara já tinha aprovado. E não tinha aprovado por maioria, tinha aprovado por quase unanimidade, pouquíssimos votos contrários. Foi ao Senado, demorou porque pegou o período de fim de ano, no Senado, em 3 meses, foi aprovada. Tá certo? Daí voltou para isso para a Câmara, porque tinha feito uma retificação. Aprovamos rápido. Resumo da história toda, uma tramitação que poucas matérias tiveram de tanta agilidade e consenso. Na votação final, dos 513 deputados, para você ter uma ideia, Felipe, o Zé Alves sabe disso, só 7 votaram contrário. Então, foi uma grande força que nos permitiu não só aprovar a lei, mas depois termos na CVM
parceiros dispostos a fazer uma regulamentação que saiu em tempo recorde também. A CVM tem que ser cuidadosa quando define regras, você bem sabe, e ela foi super rápida e os fiagros estão aí. Pouco tempo, hoje mais de 240 mil cotistas, 44 fiagros registrados na B3. É isso aí, né? Eu peguei aqui a resolução 39, que é a que trata dos fiagros, né? A gente está falando aqui de julho de 21, foram menos de 4 meses, né? Eles realmente tiveram lá na CVM uma agilidade muito boa. Zé, faz aí uma ponte aí pra gente, conta aí alguma coisa também dos bastidores, que você também participou, tenho certeza. Felipe, a gente teve o privilégio de dar um suporte, né, nesse processo de análise jurídica, né? O Renato, pelo IBDA, pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, participando ativamente pelas associações de classe também, a gente conseguiu contribuir nesse debate, na apreciação, direcionamento de emendas, fundamentos aí de elementos jurídicos para dar uma boa condução para o formato final do produto, né? Eu acho que tem um componente técnico bastante importante, que a gente teve, né, a felicidade aí de ter tido essa oportunidade de participar, né? E a gente reforça, né, muito o que o deputado Arnaldo Jardim colocou, que de fato foi um trabalho de extrema organização, né, com um interesse muito grande de aprovação. Acho que um movimento bem, como o deputado colocou, suprapartidário, uma pauta com amplo apoio, né? Deputado Cristino Áureo, né? Então, deputado Cristino Áureo, que agora está no Instituto Pensar Agro, fundamental, né? Como relator do projeto, uma total sintonia, né? E o projeto foi aprovado com, raramente no processo, não raramente, né? Mas é muito comum que no processo legislativo, a tramitação muda a ideia original, né? E aqui a gente viu que a tramitação conseguiu aprimorar o fundo, né? Muitas coisas melhoraram, o debate foi tão saudável que a gente saiu com uma norma até melhor do que entrou, né? Foram contribuições mesmo de todas essas entidades que o deputado Arnaldo muito bem lembrou, né? E não é por outro motivo que a gente tem visto todo o sucesso que o Fiagro tem feito, né? A CVM faz um boletim trimestral sobre o agronegócio, né? A última edição de fevereiro desse ano, e complementando o dado que o deputado trouxe, né? Para além daqueles fundos registrados na B3, a gente tem um total de fundos hoje de 71 fundos, né? 44 na modalidade imobiliário, que pode comprar imóvel rural ou que pode comprar CRA, 22 na modalidade de direitos creditórios, que é aquele que vai conceder crédito, né, por meio da aquisição de recebíveis, e ainda 5 na modalidade participações, que é aquele fiagro que vai entrar no capital de negócios fechados, sociedades limitadas, companhias fechadas, como um motor de crescimento, né, portando capital financeiro, participação nessas sociedades, né. Isso mostra, né, esses números mostram, primeiro, como foi bem feito esse fundo, né, como a gente conseguiu aproveitar, né, a gente, eu digo, todos que participaram desse processo, aquilo que a gente tinha de experiência positiva de mercado, né, não tem nenhuma invenção mágica, o Fiagro bebeu nas fontes aquilo que deu certo, né, por isso o mercado aceitou tão rapidamente, um fundo que tem pouco mais de 2 anos, se a gente contar a regulamentação do CVM, menos ainda, vai fazer 2 anos em julho, já tem uma quantidade super expressiva de fundos e um volume financeiro também bastante expressivo. Em segundo lugar, isso demonstra que ele era necessário, né, que havia uma demanda para isso. Uma demanda represada, né? Com certeza. Com certeza. O financiamento do agronegócio, cada vez mais preponderante a participação privada, necessária a participação privada, e o uso de veículos de investimento coletivo, que são os fundos de investimento, é essencial para incentivar esse setor, né? Se me permite, Felipe, porque o Zé Alves falou muito bem, acrescentar alguns dados aí que vão montando esse quebra-cabeça e formando essa imagem tão animadora para a gente. Por Ele gentileza. falou que o relator na Câmara, eu fui o autor do projeto, o relator foi o Cristino Áureo, um queridíssimo, preparadíssimo, um grande deputado
Cristino Áureo, lá do Rio de Janeiro, ótima pessoa. E sabe quem foi o relator no Senado, Felipe? Quem foi? Um senador, nosso amigo, que nós procuramos ele há 2 anos. Vamos fazer junto? Vamos. Sabe quem ele é? Carlos Fávaro, que é o atual ministro da Agricultura. Olha que Perfeito. coisa. Nada acontece. Tem uma lógica. Uma outra questão que agora mencionou muito bem o nosso Zé Alves, que eu quero frisar. Qual é o histórico nosso de financiamento, o chamado Plano Safra? Agora nós estamos numa expectativa, a ideia é que até final de maio o governo anuncie o Plano Safra. Por que é governo que anuncia? Porque tem um pedaço que a gente pega do orçamento público, paga um pedaço dos juros e uma série de linhas são colocadas à disposição a um juro um pouco diferenciado do mercado, porque parte é do governo, tá certo? Aí as pessoas dizem o seguinte, puxa, e isso não é melhor? Esse Plano Safra, que há 15 anos atrás era tudo que nós tínhamos para investir no setor, ele agora não responde por mais do que 30% do financiamento do setor. Ele foi diminuindo a sua participação, porque a crise fiscal maior, porque nós passamos a ter problema de orçamento público. Então, em virtude disso tudo, nós tivemos aí uma necessidade de buscar caminhos alternativos. Bem disse isso o Zé Alves. Então, agora, esses fundos de que nós estamos construindo, Fiagro deles, outras modalidades poderão vir, são fundos que vão fazer total diferença para que a gente possa suprir o agro dos recursos necessários para isso. Eu tenho falado com tranquilidade, né, que o Fiagro ele vai se tornar, sem dúvida nenhuma, muito mais amplo, tanto em quantidade de investidores quanto em total investido nesses fundos, né, da cadeia do agronegócio, porque é assim, né, se olhar só para aqui, para perto de Campinas, olhar um pouco lá mais para perto de Ribeirão Preto, ali para o Mato Grosso do Sul, só ali que vamos dizer assim que o mercado financeiro já chegou, né, nesses lugares. Se começar a utilizar os fundos agro para financiar esses locais que, vamos dizer, o mercado financeiro já está muito presente. Eu vi que vocês estiveram em Sinop na semana passada, né? Então, assim, só de chegar a esses produtos aí, vamos dizer que utilize 1%, 2% nos próximos 2, 3 anos, a conta também já vai ser bem grande, né? Então, eu tenho segurança que vai se tornar um produto bem maior do que o fundo imobiliário, e é esse o objetivo da gente estar aqui falando sobre ele, né? Justamente Essa por causa disso. rodada que você mencionou, que o IBDA, que é tão bem dirigido pelo Renato Buranello, que o Zé aqui até em nome dele também fala, numa parceria conosco da Frente Parlamentar Agropecuária, do Instituto Pensar Agro, com a CVM. Olha que bacana, o órgão regulador se dispôs a conosco participar desse processo de esclarecimento. Nós já estivemos em Sinop, como você mencionou, tivemos na AgriShow e temos mais 3 eventos no período agora para diante. Nós vamos fazer um no Paraná, provavelmente no norte do Paraná, uma região de grandes empreendedores do setor agro, grandes cooperativas. Nós vamos fazer não vai ser na Bahia Farm, que já está muito congestionado lá, em Luiz Eduardo Magalhães, mas nós vamos a Luiz Eduardo Magalhães fazer isso também, mais adiante ali no Nordeste, e vamos fazer em outras regiões produtoras do nosso país. Ou seja, esse círculo é andar para esclarecer. E um dos problemas que nós temos, estou falando muito, mas vou só para colocar um problema, Felipe. O show é de vocês hoje. A visão que o mundo urbano tem do setor agro. Porque tem alguma visão que é preconceituosa. O agro, muitas vezes, é dito, é um bando de gente que usa de trabalho escravo. Desculpe, raríssimos casos e menos presentes do que no mundo urbano, tá certo? Onde nós temos outros tipos de problema. Segundo, que são desatentos à questão ambiental. Não, todos os fiagros têm como pré-requisito só financiar operações que têm um selo de qualidade ambiental. Por quê? Porque nós não queremos o agro, nós queremos o agro sustentável, com compromisso com o futuro.
Então, quando você tem 240 mil pessoas, que basicamente é gente das cidades, compra fundos do agro, nós diminuímos essa distância entre o urbano e o rural. Isso é muito importante. Eu tenho, vamos assim, esse objetivo aqui com esse programa, né, com esse quadro, é justamente também facilitar, né? Então, assim, a gente já tem dois quadros aqui falando de fundos imobiliários, três, não, quatro quadros falando de fundo imobiliário, e esse é o primeiro dedicado ao Fiagro, justamente para diminuir essa distância, porque antes, né, você bem falou, deputado, vamos assim, imaginar um drone ou algum tipo de chip que possa fazer o acompanhamento de algum tipo de safra, há 10 anos atrás, era impensável. Ou se era pensável, o custo era muito alto, certo? Hoje já é possível, já é alcançável e tem tecnologia até de acompanhamento 24/7 via satélite, que eu sei, né? Então é possível sim a gente também trazer essas informações para as pessoas que forem fazer investimento. Então, isso diminui a distância e, por diminuir justamente a distância, também diminui desconhecimento. E aí, quando diminui o desconhecimento, possibilita uma confiança maior. Vai lá, Zé, traz aí algum ponto para a gente bom aí, vocês que estão aí É. estruturando também os produtos, né? Agora já saiu do Sim, momento da lei, já estão estruturando diversos produtos aí, como já estruturavam antes os CRAs, né? Então, exato. Eu acho que, pegando o gancho da educação, né, a educação, ela deve ser voltada ao investidor, isso é um trabalho que a CVM faz muito bem, mas ela também tem que ser voltada a quem é o beneficiário do recurso captado do investidor, que no final das contas é o agro, né? Então, esse trabalho do Agrocapitais, que o Instituto Pensar Agro /FPA, junto com o Instituto, o IBDA, né? E junto com a CVM, né? A gente teve lá em Sinop, eu tive a felicidade de conhecer Sinop, estava junto com a turma lá, presidente da CVM em Sinop, o superintendente de securitização em Sinop, o Bruno Gomes e o João Pedro. Então, estiveram de novo em Ribeirão, estivemos antes em Brasília no lançamento da cartilha. Trazer o produtor, né, capilarizar essa ideia para o campo é essencial, né, porque é necessária essa aproximação. Né? A gente tem uma cisão que está se dissolvendo, a gente está fazendo esforços para essa dissolução, né? Via FPA, via IBDA, via CVM, e louvar de um modo muito intenso aqui a participação da CVM nesse processo, né? O João Pedro Nascimento, Bruno Gomes, com uma participação muito sensível nesse processo e uma intenção clara e colocada em prática de levar esse conhecimento para o produtor rural, está colocada, concretizada nesses eventos e nos que virão, que o deputado Arnaldo Jardim já trouxe aqui os próximos capítulos, né? É já mandou um essencial. spoiler aqui, né? Já. E a gente está só no começo. Acho que o ponto hoje nós temos já 11 bilhões de reais de patrimônio líquido nessa indústria em 1 ano e 10 meses. Potencial praticamente limitado, 25% a 40% do PIB, dependendo do ano, advém do agronegócio, de atividades na cadeia produtiva agroindustrial que demandam financiamento. Né? O Fiagro como um veículo que pode ser proprietário do imóvel rural, pode ser financiador, pode ser acionista capitalista de negócios. A gente estava falando do drone, né? O Fiagro ele pode adquirir participação em sociedades que integrem a cadeia produtiva agroindustrial. Uma empresa de tecnologia no agronegócio que desenvolva soluções para produção no campo, como um drone, é passível de investimento por um Fiagro. Né? Você pode ter um fundo de venture capital voltado ao Fiagro que vai conceder para a pessoa física que investir nesse fundo isenção fiscal. Vai receber o seu rendimento, o seu dividendo, sem incidência de imposto de renda. Uma coisa exuberante do ponto de vista do investidor. Um movimento normativo recente, né, de dezembro do ano passado, que vai entrar em vigor em outubro, alteração da regra geral dos fundos de investimento e dos FDICs em particular, vai permitir que o investidor de varejo, pessoas que tenham pequenos valores a aportar em investimento, possam comprar a cota do Fiagro Direitos Creditórios,
Quer dizer, você vai poder dar crédito no campo com isenção de imposto de renda. Isso é transformacional, né? Hoje o dinheiro que está parado na poupança ou que está parado no CDB, no investimento com uma rentabilidade menor, sem isenção de imposto de renda, pode ser redirecionado pelo pequeno poupador, né? Quando a gente fala de poupança popular, esse termo é meio etéreo, né? O que é poupança popular? Poupança popular é o dinheiro do trabalhador que sobrou no final do mês e ele não quer deixar parado, ele quer fazer com que esse dinheiro trabalhe para ele, né? E pode fazer, o pequeno poupador vai poder fazer esse dinheiro trabalhar para ele no campo. É isso que o Fiagro faz, né? Com isenção de imposto de renda. Não temos notícia aí de mecanismos similares que existam comparáveis em outros lugares, né? É uma inovação local aqui muito importante, que vai ser um incentivo tremendo na minha visão, e eu concordo muito com o que você falou, Felipe. Se você olhar a indústria de fundo imobiliário, isso é o piso da indústria do agro, né? Pelo tamanho do agronegócio, mercado do agronegócio, comparativamente à indústria imobiliária. Não é um demérito a indústria imobiliária. Se você pegar o percentual do PIB que ela representa, é menor do que representa o agro. Uma conta aritmética, né? Então, a gente está no começo de um movimento que a gente vai olhar daqui 10 anos e falar, nossa, a gente não tinha dimensão da mudança que estava acontecendo naquele momento. Eu também tenho esse mesmo entusiasmo do Zé Alves, certeza. A comparação com os fundos imobiliários vale, porque nós estaremos juntos para evitar qualquer sanha arrecadatória do governo. Você sabe que chegou a existir no comecinho, os FIAG estavam nascendo, estava ali, como diz, a gente na casca do ovo ali, tá certo? Os fundos imobiliários já desenvolvidos, o governo propôs uma taxação dos fundos imobiliários. Eu tive a honra de, ao lado de outros deputados, liderar esse movimento e nós preservamos os fundos de investimento. E vamos, na reforma tributária, qualquer que venham, continuar defendendo isso, porque isso tem uma diferença estruturante para o país. Os fundos imobiliários fizeram a diferença, particularmente na época da pandemia, foram os grandes sustentáculos desse setor que evitou que a nossa economia desabasse. E agora os fiagros possibilitarão isso. Essa discriminação que fez tão bem apresentando o Zé Alves, nós temos fundos de papel, como são os fundos imobiliários, alguns que negociam CRIs e outros instrumentos, tá certo? Nós temos os fundos de imóveis, que são aqueles que têm o lastro em fazendas, em propriedades, e nós temos aí crescente, e essa é a vertente, né, Zé? Que eu acredito mais, você também, eu sei, para o Felipe tomar consciência, que são os fundos de participação. Então, uma usina vai ampliar a produção de etanol, vai se financiar através de um fiagro e os cotistas do fiagro vão participar desse mercado do etanol. Outros vão ampliar o seu abate de uma granja para poder vender para a China. Hoje nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, segundo de frangos, quarto de suínos. O outro vai aumentar a produção de grãos. Então, todos esses podem se alavancar a partir do fiagro. Foi emocionante lá na AgriShow. Tem uma empresa, não vou mencionar nomes para não ser desrespeitoso, e a empresa pode não desejar isso, por exemplo, uma empresa muito bacana. Eles fazem aluguel de máquinas agrícolas. E eles querem ampliar o seu plantel de máquinas. Vieram estudar a possibilidade de ter um fiagro para fazer isso. Vão, com isso, ampliar a sua ação. Ganha o produtor, que tem maquinários, melhor produtividade, ganha esse empreendedor que faz isso, ganha quem for cotista desse fiagro, que vai alugar máquinas agrícolas para aumentar a nossa produção. Então, é uma coisa muito bacana mesmo, que está indo bem, mas eu tenho certeza irá ainda melhor. Acho que a gente pode pegar esse aspecto, né, do que a gente está falando aqui, que foi muito discutido na ICVM 600, na instrução CVM 600, quando ela foi criada para trazer a regulação para os CRAs, e foi replicado o conceito para cá, que vocês já deram exemplo, né, da empresa de drone, de acompanhamento de safra, e aqui agora da empresa de maquinário. Essa possibilidade de trabalhar a cadeia desde da semente ou ao químico, né? Seja um fertilizante, seja algum
preventivo, certo? Até depois da porteira, no maquinário e até uma primeira ou segunda nível de tratamento. Felipe, vou mencionar um segmento que eu tenho certeza que daqui a pouco vai surgir vários fiagros nisso. Armazenagem. De Hoje nós temos um armazenagem. problema de armazenagem. A produção cresceu muito e nós temos necessidade de armazenagem. Vai ter fiagro financiando armazéns. Então, assim, Com certeza, se tem vocês que ter puderem falar explorando o desse. armazém, inclusive. Conta um pouco para a gente vocês trouxeram alguns exemplos muito diferentes que assim os fundos imobiliários não tem nem como chegar, né? Que é um outro conceito aqui. Conta para a gente um pouco mais desses casos diferentes. Aí já falamos de armazém, maquinário, de drone. O que mais que pode vir aí? Que não, assim, eu imagino que o investidor mediano não está nem no radar dele esse tipo de investimento. Você quer falar, Zé? Posso dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente tem discutido hoje aqui no escritório, né? A gente é muito consultado por pessoas que querem desenvolver coisas diferentes, né? Por essa nossa esse nosso entusiasmo pelo produto, esse nosso envolvimento profundo, né? Então, sempre que aparece uma ideia nova, muitas vezes a gente é acionado aqui para pensar, para tentar colocar em prática. E uma coisa que está batendo aí na porta para começar a ser estruturada tem tudo a ver com o que o deputado Arnaldo falou no começo da fala dele, que é como o agro é fundamental para a preservação ambiental no Brasil, ao contrário do que os detratores, as más línguas falam, né? E essa integração com o mercado de capitais vai tornar ainda mais real essa questão. Fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais voltados à aquisição de floresta em pé para preservação, né? Ganhando dinheiro de que forma? De que modo esses fundos vão gerar riqueza para o seu cotista? Por meio da geração de créditos de carbono e por meio da participação em empresas que desenvolvem esses projetos para terceiros. Né? Então você tem, olha só como isso é transformacional. Né? Eu coloco embaixo de um fundo, que vai contratar uma empresa para desenvolver esse projeto embaixo do fundo, e esse fundo vai ter a titularidade desses créditos de carbono que são transacionáveis, são considerados ativos financeiros conforme a legislação que saiu recentemente. Né? Preserva a floresta, isso vale para a floresta preservada, para a floresta plantada, para reflorestamento, enfim. E com isso eu preservo o meio ambiente, gerando riqueza. Quer dizer, deixamos de ter aquele paradigma de que eu gasto para preservar o ambiente. Não, eu ganho dinheiro preservando o meio ambiente. Né? Eu tenho um investimento de mercado de capitais voltado, desenhado para isso. E o chassi do Fiagro está aí para servir de veículo, de mecanismo para botar essas estruturas de pé. Mais do que isso, né, é olhar também para situações em que a gente tem pequenas estruturas semi-bancárias, né? A gente tem um conceito na doutrina estrangeira, principalmente do shadow banking, que tem um viés nessa doutrina negativo, né? Shadow banking porque está fora da regulação bancária. Mas apesar desse nome meio ruim na doutrina estrangeira, o que a gente vê é que os fundos de crédito atuam como mecanismo de desintermediação financeira num sentido positivo, no sentido de aproximar investidor de quem precisa de recurso. Né? Sem aquelas amarras que são necessárias para a atividade bancária, em virtude da importância sistêmica das instituições financeiras, né? De onde vem essa importância sistêmica? Né? O banco tem pessoas, né? A conta corrente, a conta bancária das pessoas depende da sanidade, né? Da liquidez. Essas instituições têm que ter um grande cuidado, uma grande regulação muito mais restritiva, muito mais próxima, né? Porque a qualquer momento o correntista pode ir lá tirar o dinheiro. Num fundo de investimento, especialmente nos fundos de investimento fechados, eu tenho prazos mais longos de investimento. Então a dinâmica é diferente e essa dinâmica permite que o fundo haja como um financiador de longo prazo.
Tá? Uma breve ressalva juridiquês aqui, o fundo ele não empresta dinheiro, né? Ele compra títulos de dívida, compra recebível, que é diferente juridicamente de celebrar um contrato de empréstimo, tá? Antes que eu seja acusado nos comentários do vídeo de estar falando algo que não bate com a regulação, porque a regulação fala, o fundo não pode emprestar dinheiro. Mas ele serve como motor de crédito em um sentido não jurídico, em um sentido econômico, né? E isso é muito importante. Aí as estruturas de crédito, elas são as mais variadas possíveis, né? Estamos trabalhando, né, trabalhamos recentemente numa estrutura dessa natureza, também não vou citar nomes aqui, mas um desses fundos já é público, saiu em matérias de jornal, outro estamos estruturando ainda sigiloso, mas grandes indústrias químicas multinacionais montando fundos de investimento que vão comprar recebíveis, né, vão comprar títulos de dívida dos seus clientes, revendas ou produtores, sempre com viés de preservação, compensação ambiental ou social. Quer dizer, o crédito é atrelado ao relacionamento prévio, relacionamento comercial prévio com essas indústrias químicas multinacionais, que tem um drive de atuação muito vinculado à ESG, né, a temáticas de preservação ambiental, de governança e de investimento social, vão indicar quem são os caras que têm esse relacionamento, que têm um potencial para desenvolvimento desses projetos, e os desembolsos são vinculados ao cumprimento dessas metas, né? Tudo isso via Fiagro. Fiagro proporciona isso, operacionaliza isso. Excepcional. Excepcional. Bom, vamos caminhando aqui então para a nossa conclusão. Vou pedir aqui para o deputado Arnaldo Jardim falar as palavras de conclusão dele aí, se tiver mais algum ponto que queira trazer. Ô, Felipe, eu quero pedir desculpa, umas vezes eu me agitei aqui. Vou mostrar para você a razão, viu? Eu fico fora de casa e ele fica bravo comigo aqui, o Theo. Então ele ficou me cutucando aqui e ele participou então Que da live lindo. também, viu? O Maravilhoso. dia que nós fomos para Ituverava, vou levar ele junto conosco, viu? Pronto, combinado. Muito bom. Isso aí, Ô, muito bom. Felipe, eu gostei demais. Eu quero cumprimentar você pelo sucesso desse seu espaço, Clube FII. Você tem sido uma referência para investidores. Você tem uma postura crítica de credibilidade. Portanto, eu sei que, afora um clima fraternal que nós pudemos ter aqui, até brincando, tomei essa liberdade de fazer esse carinho assim, mas nós estamos falando de um assunto fundamental, né? O nosso país precisa ir além, ter políticas públicas estáveis e perenes, ter fundos que rimam com visão de médio e longo prazo. Só assim que nós vamos baratear custos, só assim que nós vamos recuperar parâmetros de competitividade para o nosso país, né? Então, o Fiagro, é uma ponta, mas é uma ponta positiva, não é só um instrumento de crédito, tem um conceito. Esses princípios, a ESG, estão presentes em todos os empreendimentos, regras de governança, regras de compromisso ambiental, social, são prevalentes. Não é por acaso que se fez isso, é a nossa certeza de que o agro pode ter um papel estratégico para o desenvolvimento do país, mas cumprirá isso com esses princípios e mantendo esses cuidados com a sua credibilidade e a sua visão diante da sociedade. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim, um privilégio, imagina a minha alegria, ser autor desse projeto, ver as coisas aconteceram, mudando a vida das pessoas, criando essas oportunidades, mas, acima de tudo, conviver com pessoas que me ajudaram. Na figura do Zé Alves, eu quero agradecer a toda a equipe do Renato Buranello e BDA, quero saudar os meus colegas da Frente Parlamentar Agropecuária, são parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadores, que têm também esses princípios. Então, estou muito feliz. Continue nos ajudando, Felipe, a divulgar o Fiagro, aprimorar cada vez mais esse instrumento. Ganha o investidor, ganha o agro, ganha o país com isso. Zé, por gentileza, suas palavras.
Difícil falar depois do deputado, porque o que a gente precisa fazer é assinar embaixo. Se ele imprimiu, eu assino embaixo. É uma honra aqui de novo, Felipe. Você sabe do carinho que a gente tem por você aí. Somos parceiros aí de longa data, né? Além de compartilharmos o sobrenome. Então é uma alegria muito grande estar aqui no Clube FII contigo. Uma honra também estar aqui com o deputado Arnaldo Jardim, uma pessoa por quem a gente tem uma grande admiração. Sou seu fã, deputado, aqui em casa eu e minha esposa somos fãs dos dois, né? Estávamos conversando isso antes de começar a live. Minha esposa atua no agro também. E palavras finais, né? Acho que eu vou falar de Fiagro segunda-feira no INSPER, do aula no LLM, a temática é Fiagro. Olha só como isso está, as pessoas estão se treinando para isso, né? A gente tem a felicidade de atuar aí no INSPER, no IBMEC, nos cursos do IBDA, da Expertise VBSO, essa temática ela é demandada, as pessoas querem aprender, querem se capacitar para atuar com isso. Disso decorrem duas últimas coisas que eu sempre falo nessas aulas sobre Fiagro, né? Primeiro, o mercado de capitais como fonte de financiamento para um país que quer se tornar um país desenvolvido é inexorável. Não existe país rico sem mercado de capitais, sem direcionamento da poupança dos seus cidadãos para os setores econômicos que desenvolvem o próprio país. Isso é um círculo virtuoso, necessário para o desenvolvimento, necessário para o aumento da renda per capita. Então, a gente, se quer de fato chegar ao caminho do desenvolvimento, que a gente está tentando trilhar, o mercado de capitais ele é inexorável, não tem outra saída. Né? E esses instrumentos, como o Fiagro, são as pedrinhas que vão formando esse caminho. Né? A estrada dos tijolos amarelos é composta pelo Fiagro, pelo CRA, pela CPR financeira, pelo CDCA, pelo CDAWA. A conjugação desses instrumentos, dos quais o deputado Arnaldo Jardim participou da regulamentação, legislação a respeito de muitos deles, é essencial. E, em segundo lugar, lembrar da importância do agro, né? O Brasil alimenta o mundo, né? Então a gente está tratando de um assunto que é essencial não apenas para o nosso pedaço aqui, né? Para o nosso país. Cada vez mais o Brasil vai ser essencial para a estabilidade geopolítica do planeta. Né? Então é importante a gente lembrar disso, lembrar da importância das fontes de financiamento do agronegócio no Brasil. E uma pimentinha para a gente deixar aqui no final, pensar em como a gente pode aprimorar a participação do investidor estrangeiro, especialmente do investidor institucional estrangeiro, para transformar o Brasil num polo de investimento verde no agronegócio. Eu acho que essa é uma grande vocação do nosso mercado de capitais e a gente vai precisar trabalhar nisso. Eu estou aqui sem palavras, literalmente, tá? Agradecer imensamente a vocês, e agradecer a você que está assistindo aqui, está ouvindo essas palavras, né, que são de incentivo a você, investidor, também, que vai acabar colocando o seu dinheiro aqui e ter o seu retorno também. Concluímos mais esse episódio da Hora do Fiagro, e aí por aqui concluímos. Um abraço a todos, deputado José Alves, obrigado. Um abração a todos. Tchau, tchau. Até mais.